vou trazer esse assunto aqui para vocês porque 6 pessoas, eu disse 6 pessoas ficaram feridas em um grave acidente que aconteceu no sábado, ali na Ladeira da Morte, conhecida como Ladeira da Morte, que é a Ladeira do Cuiá. Entre as vítimas, infelizmente, um bebezinho de apenas 4 meses. É esse bebê, esse anjinho que está na tela. Acabou não resistindo. Um carro invadiu a contramão e acabou atingindo em cheio o veículo em que estavam as vítimas, inclusive esse bebezinho aqui. David Martins, já no começo do programa agora, durante as nossas manchetes, você me corrigiu. Eu falei que possivelmente esse cara que estava dirigindo o carro, que invadiu a contramão, possivelmente estaria embriagado. Só que não, já foi confirmado, o cara tinha bebido, tinha ingerido bebida alcoólica e estava ali, ó, dirigindo e invadiu a contramão. David Martins, bom dia para você. Bom trabalho, bem-vindo aqui ao nosso programa. Que história triste, hein, Martins? Muito obrigado, João. Bom dia para você também, bom dia para todo mundo. Triste demais. E de fato ficou confirmado através de exames clínicos realizados no motorista desse carro de que, de fato, ele ingeriu bebida alcoólica. E esse nível de álcool estava tão grande, João, que ele não conseguiu fugir do local. Após a batida, ele se sentou. As pessoas logo se comoveram com aquela imagem trágica de carros destruídos, de pessoas feridas, de um bebê entre essas vítimas. Quando identificaram que ele era o motorista do carro que provocou o acidente, aí a população se revoltou. Ele apanhou bastante no local, as pessoas bateram muito nele e só não aconteceu algo pior com ele por causa da chegada rápida da Polícia Militar, que evitou ali as agressões e conduziu ele para delegacia. Na verdade, primeiro ele também foi levado para o hospital, porque além da batida, ele se machucou bastante por causa das agressões. Então, 6 pessoas feridas aí. Esse bebê também chegou a ser socorrido, uma pessoa que passava na hora prestou esse apoio, levou essa criança para o hospital, porém, minutos depois, a confirmação da tragédia. E com relação às vítimas que se machucaram, os adultos que se machucaram, que também estavam nesse carro, só uma pessoa continua internada. É exatamente o motorista do outro carro, do carro que foi atingido, e era um carro por aplicativo. Hoje de manhã, lá na Rádio Correio, no programa Acorda Paraíba, que eu apresento todo dia, de segunda a sexta-feira, eu conversei com esse homem por telefone, eu conversei com o Alexandre. Ele está internado no hospital de trauma, muito debilitado, mesmo assim ele por telefone falou conosco, e ele disse que não lembra de nada. Ele disse que não lembra nem do momento em que ele pegou esses passageiros. Ele disse que não lembra, ele disse que só lembra de ter saído de casa para trabalhar naquele sábado, não lembra onde pegou esses passageiros. É aquele trauma pós-acidente que faz com que a cabeça fique um pouco realmente perturbada, e ele disse que não lembra onde pegou essas pessoas, não lembra para onde estava indo. Ele disse que só lembra de ter acordado no sábado mesmo no hospital, não sabia por que estava ali. Aí foi quando a esposa dele, a Tatiane, falou para ele o que tinha acontecido, e ele ficou muito comovido quando soube da morte dessa criança. Ficou, mesmo com muitos machucados pelo corpo, ficou muito preocupado com as outras pessoas, quantas pessoas estavam com ele no carro, e quando contaram para ele que esse acidente tinha sido provocado por um motorista embriagado, ele chorou bastante e está muito comovido. Ele está com várias escoriações pelo corpo e quebrou uma das pernas. Quando eu falei com ele, era mais ou menos 5h30 da manhã, ao vivo lá na Rádio Correio. Ele disse que agora, depois das 6 horas da manhã, iria passar por uma cirurgia para poder corrigir essa lesão que ele sofreu na perna. Com relação ao motorista que causou o acidente, ele foi levado para o hospital, foi atendido, depois veio aqui para a delegacia, onde foi feito um auto de prisão em flagrante pela questão da alcoolemia e a morte dessa criança. Ontem, domingo, ele passou por audiência de custódia, e essa prisão que foi em flagrante, ela foi convertida em uma prisão preventiva, e ele foi levado para o presídio do Roger, aqui em João Pessoa. E ontem também aconteceu o enterro da criança. Nós temos uma reportagem lá e vamos ver como esse momento aconteceu. Põe no ar para a gente assistir.
O grave acidente ocorreu na ladeira do Cuiá, na zona sul de João Pessoa, no início da tarde deste sábado. Segundo a Polícia Militar, o motorista de um dos carros perdeu o controle em uma curva, invadiu a faixa contrária e bateu de frente com um veículo de transporte por aplicativo. No carro estavam 5 pessoas: o motorista, o bebê, a mãe, a avó e a tia da criança. A família seguia para casa quando foi surpreendida pelo veículo descontrolado. Uma moradora da região que presenciou o acidente levou o bebê e a mãe às pressas para o Hospital Infantil do Valentina. Mas, segundo a direção técnica da unidade, o menino chegou sem pulso, em parada cardiorrespiratória. Mesmo com as tentativas de reanimação, ele não resistiu. Nós contabilizamos cerca de seis vítimas, sendo 2 vítimas mais graves. Uma que estava presa nas ferragens, que foi o motorista do Uber, e uma criança que estava desacordada, não foi socorrida pelas nossas guarnições, foi socorrida por populares. A informação que nós temos é que o próprio motorista falou que quando ele vinha em deslocamento, ele sobrou na curva, colidindo frontalmente com outro veículo, um veículo Classic de cor preta. O motorista que provocou o acidente admitiu ter ingerido bebida alcoólica. Latas foram encontradas dentro do carro e o exame médico-legal confirmou a embriaguez clínica. Ele foi preso em flagrante. O bebê foi identificado como Victor Gabriel Domingos Cavalcante, de apenas 4 meses. O primeiro filho homem de um jovem casal. O pai, de 25 anos, e a mãe, de 22, estão profundamente abalados. Uma criança de 4 meses, Gabriel, o sonho de um pai, o sonho de uma mãe, muito desejado por toda a família, uma alegria muito grande, quando ele nasceu. A gente fez festa na igreja, a família também fez muita festa em casa. Então essa perca é muito dolorosa mesmo e marcante. E que não fique só nas estatísticas, que não fique só impune. Que Gabriel, tudo que aconteceu para a gente estar aqui no dia de hoje, não fique só num dia comum na vida do brasileiro. Eu sei que a justiça, muitas vezes para nós, a gente espera mais de Deus, mas que dessa vez a justiça faça-se justiça. A gente espera que isso aconteça e pede às autoridades, as autoridades competentes que se esforcem para que não fique impune. Hoje é uma família que chora, hoje é uma família que derrama em lágrimas, porque não vai ter mais o seu ente querido. Outros 4 familiares também ficaram feridos. A mãe, a avó, que segue internada sem conseguir andar, a tia e a irmã de 4 anos, que sofreu um corte na testa. Eles contam que o motorista vinha fazendo zigue-zague na pista antes da batida. Uma criança perdeu a vida por conta de uma pessoa irresponsável, porque a direção é muito importante que a pessoa tenha consciência nessa questão de dirigir. E aí a gente vê uma situação dessa de uma família humilde, extremamente humilde. A dor da família se soma ao sentimento de revolta de quem perdeu um bebê de apenas 4 meses para um ato de irresponsabilidade. Agora, amigos e familiares esperam que a morte de Victor Gabriel ajude a impedir que outros casos como esse se repitam e que o responsável responda pelo que fez. Que tragédia, hein? Que tragédia. Aqui o que eu posso falar é o seguinte, dizer para essa família que a gente lamenta demais a morte dessa criança, que a justiça seja feita e que o Alexandre, que está no hospital se recuperando, que ele tenha a saúde restabelecida, apesar do dano material, ele perdeu o objeto que ele utilizava para trabalhar, para sustentar a família. Então, João, é isso, eu volto com você aí no estúdio. Tristeza, David Martins. Você vê aí, o pós desse acidente, carros destruídos, Obrigado, Martins. Só de ver essas imagens aqui, é o carro do Alexandre aqui, Só de ver essas imagens, você consegue ter uma ideia, da força dessa batida, desse impacto. E o cara que estava, com a cara cheia de cana, ainda tentou dar desculpa, desculpa esfarrapada, o porquê que ele teria perdido o controle. Aliás, ele inventou que perdeu o controle, deu problema no carro, invadiu a contramão, mas pelo amor de Deus, o estado desse cara aqui, você vê ele sentado ali,
é nítido, obrigado, Taubaté, é nítido que ele estava, ó, embriagado. Aí a população revoltada foi para cima dele, que estava com outras mulheres dentro do carro aqui, ele tentando justificar o que não tem justificativa. Imprudência, irresponsabilidade, que acabou com uma família. Com essa morte do bebezinho de apenas 4 meses. E também acabou, não é, com praticamente, né? Com a vida desse cara, do motorista que está lá no hospital. Estou falando com o Marcos, inclusive, que está do lado dele, está me dizendo aqui, João, ele vai passar por cirurgia agora há pouquinho. E daqui a pouco eu vou falar com ele, inclusive. Pensa, posso chamar ele aqui então, ô Lucas Macedo? Então coloca o Alexandre comigo aqui, ó, que ele está ao vivo, viu, Alexandre? Estou falando com o Marcos aqui, que ele falou para mim, João, estou com o Marcos, eu estou com o Alexandre aqui, que daqui a pouquinho vai passar por uma nova cirurgia. Meu amigo do céu, hein? Que coisa, que acidente foi esse? O teu carro todo destruído, por pouco você não perde a vida. As pessoas que estavam dentro do seu carro também se machucaram, o bebezinho que morreu. Que tragédia, que coisa horrível, hein, Alexandre? Eu não sei nem se dá para dizer bom dia para você, meu irmão, nessa situação, por educação, né? Bom dia para você, viu, Alexandre? Bem-vindo aqui, obrigado por falar com o João, com o Correio amanhã, Alexandre. Bom dia, tudo bom, João? Meu irmão do céu, que situação, daqui a pouquinho mais uma cirurgia que você vai passar, vai enfrentar, mais uma cirurgia. Agora, vê o estado do seu carro, a gente tem que agradecer você também por estar vivo, né, meu irmão? Rapaz, eu agradeci a Deus quando eu acordei aqui no trauma, rapaz, que as enfermeiras aqui mostraram a situação do acidente. Eu não acreditei, não sei como eu saí vivo de lá. Aí descobri que morreu uma criança, meu Deus, aí que eu fiquei mais triste ainda. E quando eu vi minha situação, não conseguia mexer uma perna, falei, meu Deus do céu, onde é que eu tô, Jesus? Foi que aconteceu. E as enfermeiras perguntando a mim o que tinha acontecido, eu falei, rapaz, eu não me lembro de nada. Aí uns colegas meus vieram me visitar e perguntaram, né? Aí foi que minha memória veio voltando um pouquinho. Mas demorou um bocado, viu, para mim me relembrar do acidente. Por falar em memória, ô Alexandre, você falou que se lembra de um pouco, começou a voltar um pouquinho. Deixa eu voltar um pouquinho antes desse acidente. Recorda, conta para mim como é que foi. Você, motorista por aplicativo, parou lá para pegar essa família, que estava junto o bebezinho também. Conta um pouquinho antes, como que estava dentro do carro, as pessoas conversando, o clima, como é que estava dentro do carro. Até esse acidente, ô Alexandre, consegue se lembrar, meu amigo? Rapaz, se eu disser a você que eu não consigo, eu não me lembro da família, eu só me lembro do impacto, que eu escutei um carro freando muito forte e um impacto muito grande em mim. Aí eu apaguei e acordei com um colega meu, também é motorista aplicativo, ele do meu lado, e eu chorando, pedindo para ele me tirar dali das ferragens, que eu achava, ali eu só pensava que eu ia morrer. Não pensava em outra coisa, não sabia quem estava dentro do carro, não sabia de nada. Naquela hora apagou tudo e o que vinha na sua mente é só esse medo de morrer, é isso, e te fazer lembrar, é impossível não se emocionar, né, Alexandre? É impossível. É, rapaz, porque a gente vê a vida da gente passando na nossa frente e é uma coisa inexplicável, né? A gente com família, pai de família, trabalhador. Eu tenho uma menina de 8 anos em casa. A única coisa que passa na minha cabeça era minha família, rapaz. Deixar minha família desamparada. Não poder ter minha filha mais, minha esposa. Não pensar em outra coisa, só queria sair dali. É um filminho, né? É um filme que passa pela cabeça, vem a nossa família principalmente, é a sua filha. Aí depois que você ficou sabendo, para encerrar, viu, Alexandre, já você vai passar por uma nova cirurgia, já quero pedir para Deus botar a mão, né, junto com esses brilhantes profissionais do trauma, mas depois que você ficou sabendo quem tinha provocado esse acidente, um cara que havia ingerido bebida alcoólica, ou seja, um irresponsável que assumiu o volante de um carro, estava ali, ó, dirigindo, né, de forma totalmente imprudente, e você trabalhando, meu amigo. Qual foi o sentimento depois quando você ficou sabendo disso, Alexandre? João, infelizmente, né, é a realidade que a gente vive na nossa grande capital, né, João Pessoa, que passa muita irresponsabilidade, porque
O povo sabe que não combina, né? Bebida e trânsito. E ainda inventa de fazer essas coisas para destruir a vida dos outros, né? Quando ele se mata, problema dele, né? Ele mesmo procuraram sua morte, mas você quando destrói uma família, como é que você se sente depois de um negócio desse? É um negócio que não dá, não. Você fica pensando assim e você quer perdoar uma pessoa dessa, mas é só Jesus, não. Só Jesus pode perdoar uma pessoa dessa. Ele destruiu uma família e perdeu uma criancinha e tô aqui, né? Por causa dele tô aqui, em cima de uma cama, com a perna quebrada. Já fiz uma cirurgia, vou passar por outra cirurgia e a recuperação vai ser muito grande. Não sei nem como eu vou fazer para sustentar minha família. Meu carro não tinha seguro, era meu único meio de trabalho. Eu não sei nem como eu vou fazer. E por conta disso, viu, Alexandre, já aproveitando o que você disse agora, deixa eu pedir para a minha produção aqui colocar na tela, coloca o número dele na tela, por favor, quem puder ajudar. O próprio Alexandre disse agora, vai ficar, ele não sabe quanto tempo no hospital, depois em casa para se recuperar, quebrou a perna, já passou por uma cirurgia, vai passar por outro, o carro dele não sobrou nada. Acho que não tinha seguro, não tinha proteção no carro, ou seja, precisa muito da sua ajuda, principalmente porque era o sustento dele. Alexandre, a gente vai continuar acompanhando o seu caso, vou continuar pedindo aqui ajuda para o povo de casa, para chegar junto contigo, nesse momento tão difícil, mas ao mesmo tempo já agradecendo pela sua vida. E eu tenho fé que tão logo você vai estar de volta, meu amigo, e vamos conseguir te ajudar, né, com esse povo da Paraíba que tem um coração gigante. Alexandre, obrigado e mais uma vez aí, ó, tenho fé que a cirurgia vai correr tudo bem, viu, meu irmãozinho? Amém, muito obrigado pela oportunidade de aparecer aqui na TV, pedir ajuda, porque é a única coisa que a gente pode ter agora. E eu peço muitas orações a todo mundo. Bens materiais, ajuda a gente consegue, mas eu quero só sair daqui bem de vida. Bom demais, meu Deus. Só agradecer a Deus pela minha vida. Eu tenho fé, Alexandre. Obrigado, meu irmão. Um abraço para você, viu? Obrigado. Obrigado, meu irmão. Não é fácil não, viu, meu amigo? É ele ali, ó, agradecendo por não ter morrido num acidente grave como esse. E do outro lado, a família do bebezinho de 4 aninhos, de 4 meses, aliás, que não resistiu a esse acidente provocado por um cara irresponsável, que, ó, encheu a cara de cana e pegou um volante, gente.